ainda ficando um pouquinho lá nos anos 90, na época aí do nosso Rainha Olímpicas, você lembra quais eram as características desses tênis da época que eu usava para Uhum. correr e até aproveitando, não chegando até a placa, mas quais são as principais mudanças que ocorreram aí? Tipo, qual foi uma mudança que te chamou a atenção sem ser a placa de carbono, Sim, né, cara? sim. Essa transformação que teve aí. Ilan, a gente começando lá atrás, voltando um pouquinho, quando você falou as características dos tênis naquela época, obviamente, principalmente falando mais do produto nacional, que era produzido no Brasil, já também falei isso algumas vezes, quando a gente fala de Olímpicos no final dos anos 90, quando a gente fala de Rainha no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a Rainha era extremamente inserida no mercado de triatlo naquela época. A Olímpicos nem tanto, muito mais na parte de corrida, depois ela veio até uma veia um pouquinho mais inserida quando ela foi patrocinadora do Kobe nas Olimpíadas de Sydney. E aí Leandro, Juraci, Armando Barcelos, eles usavam o produto e ficou um pouco mais evidente. Então, característica de produto naquela época, mesmo que seja a Rainha ou mesmo Olímpicos, a gente não tinha as categorias de tênis como se tem hoje, amortecimento, estabilidade, trainer, performance, competição, era tudo uma coisa só. Então, qual que era a característica principal? Os tênis eram um perfil mais baixo, que era o que a gente usava, não existia o perfil alto como se tem hoje. Claro, a gente sentia um tênis, uma diferença um pouquinho mais, um seco de batida, um pouquinho mais leve, mas não era uma grande diferença. Então, isso me marcou muito ali, esses modelos que eu comecei a testar logo que eu comecei a correr, e quando eu comprava um ou outro produto lá fora, que alguém trazia, também não tem gente que fala, pô, não é sério, é sério. Não existia uma diferença grande de tecnologia do ponto de vista de amortecimento. Claro que existia, como existe hoje ainda, alguns detalhes de acabamento do produto. Mas o que você perguntou agora também por último, Ilan, o que mais me marcou não é a placa de carbono, o advento placa de carbono. Porque, de novo, a placa de carbono, claro, a Nike chegou em 2017, fez o evento lá do Breaking Two com o Kipchoge, aquilo marcou demais. Mas se a gente voltar pelo menos 10 anos, a Fila já tinha um tênis com placa de carbono, a Zut, que é uma marca muito forte, que nasceu no mundo do triatlo, nasceu em Kona. Ela tinha alguns modelos com placa de carbono, só que passavam desapercebidos. E por qual razão? Esses tênis eles passavam desapercebidos pelo público. Primeiro, a Zut, uma marca pequena, ela nunca teve uma operação efetiva no Brasil. E segundo, porque a gente não sentia diferença literalmente de batida. Então, quando você me pergunta, pô, o que te marcou mais essa mudança de tanta tecnologia? São as espumas, são as entressolas, as bases de entressola. A placa de carbono sozinha, ela não faz milagre. Você vai sentir Ninguém o, vira corredor com o tempo. exato, Ninguém vai virar corredor. você vai sentir o efeito de, principalmente de resposta, de Propulsão. decolagem, se tem ali um mix, uma combinação muito boa, placa de carbono mais densidade de espuma de entressola, porque é a espuma que faz responder junto com a placa. A gente vê isso, mesmo tem alguns modelos com placa hoje no mercado, mesmo as consultorias que eu faço, que na prática ali, seja o corredor ou seja o triatleta, ele fala, Rodrigo, cara, não estou sentindo responder comparado com o modelo X que eu tive. Por quê? Porque muda material, principalmente material de espuma, às vezes desenho de placa de carbono, mas eu acho que, e daqui para frente, lá, eu acho que o que cada vez mais as marcas vão tentar trabalhar é os materiais de espuma de entressola.